Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o problema dos refugiados no Brasil e no mundo, tá? Refugiados nada mais são do que emigrantes que saem forçadamente dos seus respectivos países por problemas diversos, né? Problemas ambientais, guerras das mais diversas vertentes, conflitos étnicos, guerras civis, tá? Eles saem também dos seus países por perseguição política, perseguição religiosa, crise econômica, enfim, os refugiados emigram, quer dizer, saem dos seus respectivos países por N motivos. Existe uma agência especializada em refugiados, pertencente à ONU, chamada Acnur, que presta assistência socio-humanitária para esses refugiados nos diversos confins da terra. Pô, bem, dito isto, a gente vai ver alguns dos principais refugiados que existem atualmente perambulando pelo mundo. Vamos começar aqui pelo Brasil. Nós temos recebido muitos refugiados vindos da nossa vizinha aqui, a Venezuela. Por que saem muitos venezuelanos para tentar a vida no Brasil? Já entraram pela fronteira da Venezuela com Roraima, um estado brasileiro que faz fronteira com a Venezuela, cerca de 300 mil refugiados, dos quais mais de 70 mil estão vivendo em Roraima e Boa Vista, né? Hoje em dia, mais de 15% da população de Roraima é de refugiados venezuelanos, e outros já estão indo para outras partes do Brasil. Por que saem da Venezuela? Crise econômica seríssima associada a uma crise política perpetrada pela ditadura Maduro, tá? E vejam vocês que nem é para o Brasil que vem o maior número de refugiados venezuelanos. A maior parte dos refugiados venezuelanos, já em torno de 2 milhões, eles foram para a vizinha Colômbia, tá? Por muito bem. Então esse é o principal problema que o governo brasileiro enfrenta com refugiados vindos da Venezuela. Bem, vamos ver agora refugiados no mundo. Indiscutivelmente, uma das maiores crises humanitárias que temos hoje em dia no mundo é a crise humanitária relacionada com a guerra da Síria, a guerra civil da Síria, que já dura 7 anos, desde 2011, já está entrando pelo 8º ano. Grupos rebeldes tentam derrubar a ditadura de Bashar al-Assad. Então, muitos sírios, eles acabam associados a penetração no país também do grupo terrorista Estado Islâmico. Então muitos sírios, fugindo da guerra civil e fugindo do Estado Islâmico, eles têm convergido para onde? Têm convergido para a vizinha Turquia, onde existem muitos campos de refugiados, para o Líbano e para a Jordânia. Muitos tentam chegar à Europa em barcos abarrotados e acabam naufragando ao longo da costa do Mediterrâneo. Nós nos lembramos daquela criança que morreu tentando chegar à Grécia, quer dizer, conseguiram chegar até a ilha de Lesbos, a costa da ilha de Lesbos, onde o barco naufragou. A gente se lembra daquela cena do guarda costeiro grego pegando o corpo daquela criança de apenas 3 anos de idade. Tá? Então esses sírios tentam chegar à Europa através da Grécia, e da Grécia convergir para os países mais ricos, como a Alemanha, como França e até mesmo a Grã-Bretanha. Outro grande problema de refugiado relacionado com o norte da África, fugindo de guerras que ora acontecem em países como Líbia, como Somália, como Eritreia. Muitos refugiados do norte da África, advindo desses países, tentam chegar também à Europa, principalmente no caso aí a Itália. Muitos barcos também abarrotados já chegaram a naufragar no Mediterrâneo ao longo da costa italiana, tá? Principalmente perto de uma ilha chamada Ilha de Lampedusa. Então esse é outro problema sério de refugiados.
Outro problema com refugiados, os refugiados que fogem de uma guerra sectária violentíssima que acontece no Iêmen e convergem para os países do Golfo, a crise humanitária no Iêmen, que abriga também, hoje em dia, o principal braço da Al-Qaeda. Ela é uma crise bastante incisiva, e esses iemenitas eles vão para a Arábia Saudita e vão para o país do Golfo, como Bahrein, Catar, Emirados Árabes, tá? Então os iemenitas também fogem do seu país por causa dessa guerra civil violentíssima. Outro grupo de refugiados bastante significativo que ora existe no mundo são os refugiados rohingyas, que fogem de Mianmar, um país predominantemente budista, que é governado por uma ditadura budista radical. Vejam que não são só budistas pacifistas que existem no mundo, existem budistas radicais. Os pacifistas estão principalmente no Tibete. A ditadura de Mianmar é uma ditadura radical budista que persegue os rohingyas, que são minorias muçulmanas que habitam no sudoeste do país. Esses muçulmanos, eles fogem para um dos países mais pobres e carentes do mundo, que é um país chamado Bangladesh, e vivem em condições pecaminosas, em péssimas condições sanitárias nesses campos de refugiados. Muito bem, ainda falando sobre refugiados, nós temos os refugiados centro-americanos, que em caravanas, os senhores têm acompanhado aí, estão convergindo para os Estados Unidos, saindo de Guatemala, saindo de Honduras e El Salvador, chegando ao México, e através da imensa fronteira do México com os Estados Unidos, eles tentam entrar nos Estados Unidos, por Tijuana principalmente, El Paso. Vocês viram que o Trump chegou a ventilar a construção de um muro, já existe uma parte deste muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, para impedir que esses refugiados adentrem ao território estadunidense. Esses refugiados, eles fogem principalmente por causa de condições econômicas deficitárias, e fogem também do narcotráfico, porque muitas crianças são cooptadas por gangues para servir a narcotraficantes, tá? Então, gente, esses são alguns dos principais grupos de refugiados. Inúmeros outros teríamos para colocar aqui, mas como a gente geralmente faz uma postagem de 7, 8 minutos, essa seria a dica de hoje: problema dos refugiados. Se você curtiu, se você gosta do nosso canal, você clica lá no inscrever-se, aperta lá no like e toca o sininho para receber as nossas publicações. Bom dia e um abraço.